O assunto de hoje é uma polêmica, né? Porque vários homens, várias mulheres, hoje em dia, tá praticamente fazendo e acontecendo em relação a isso. E é horrível, tá? Horrível. Sendo bem sincera, é uma atitude péssima, assim, horrível, podre, muito suja, tá certo? É uma atitude péssima. Como católica mulher, eu falo que isso é horrível aos olhos de Deus, tá? E é isso. Você pode estar nem aí, né, com isso, mas horrível é. Garanto que nenhum homem quer estar de mão dada numa igreja com uma mulher que sai com mais de 10 homens. Nenhum cara, e eu acredito que nenhuma mulher, em sua consciência, não quer um cara que pegou 500 mulheres, né? Enfim, pra dizer que é homem. Enfim, pra mim não é homem, isso pra mim é um bicho. Eu nunca quis homem assim, então é isso. Eu sempre falei isso ao meu marido, que se ele fosse de tal forma, dessa maneira, eu jamais iria querer. Eu acredito que se eu fosse dessa maneira, ele não ia me querer. Então, estou sendo justa aqui. Vamos lá. Da mesma forma que eu não aceito divórcio nem separação. E ele sabe bem disso. Que eu sigo a palavra de Deus. Um primeiro exemplo de poligamia e bigamia na Bíblia foi Lameque, né? Eu tô falando aqui, embora que não há nenhuma passagem que explicite, né, plenamente que condena. Mas eu vou dar aqui algumas passagens que Deus é claro, né, claríssimo, tá? O primeiro exemplo que eu dei aqui é Lameque, né? A gente pode ver em Gênesis, capítulo 4, versículo 19. Lameque tomou 2 mulheres, uma chamada Ada e outra Sela. Aí muita gente pergunta, mas por que Deus permitiu isso, né? Que isso existisse. Olha, em toda a história sempre existiu, tá? Sempre existiu essas coisas horríveis, tá certo? A gente vê passagens que, olha, absurdas, mas existiram. Ou seja, desde um mundo que é mundo, sempre existiam coisas abomináveis, horríveis, entendeu? E Deus deixou o quê? O livre-arbítrio para o ser humano, para servir a Deus. Mas o que o ser humano faz? O ser humano faz o contrário, serve a Satanás, entendeu? Por quê? Porque é mais fácil, porque claro que a gente, nós católicos, carregamos uma cruz, que a pessoa que se diz livre, que faz a vontade dela, não carrega. Mas as consequências disso vêm depois. Entendeu a diferença? A gente sofre antes, para ter a vitória depois. E eles colocam a carroça na frente dos burros, né? Aí, vivam a vida feliz hoje, para mais tarde sofrer. Entendeu? E o que eu passaria novamente por Jesus. Entendeu? Eu agradeço muito por isso, entendeu? Não queria uma vida diferente. Como eu já falei aqui, Lameque, né? Gênesis capítulo 4, versículo 19. Mas vários homens importantes na Bíblia eram polígamos. Abraão, Jacó, Davi, Salomão e outros tinham várias mulheres. Em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 8. Deite a casa do teu senhor e pus as suas mulheres nos teus braços. Entreguei-te a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse ainda pouco, eu teria juntado outros favores. Vou fazer com que se levantem contra ti males vindo de tua própria casa. Sob os teus olhos tomarei as tuas mulheres. Entendeu? Porque agiste em segredo, mas eu farei diante de todo Israel e diante do sol. Aí Davi disse a Natã, pequei contra o Senhor. Natã respondeu-lhe, o Senhor perdoa o teu pecado, não morrerás. Todavia, como desprezaste o Senhor com essa ação, morrerá o filho que te nasceu. Entendeu? E é isso, tá vendo? Ele iria sofrer, porque desprezou o Senhor, fazendo o que era mal, entendeu?
Aí Davi, aqui, né, suplicou ao Senhor pelo menino. Jejuou e passou a noite em casa, prostrado por terra, vestido com um saco, né? Mas o menino morreu, tá? Nessa história aqui, o menino aqui morreu. Quem leu essa história aqui sabe que o menino morre. Mas por quê? Porque ele pecou, entendeu? Pecou contra o Senhor. Salomão tinha 700 esposas e 300 concubinas, que eram mulheres, esposas, né, dele, de um status mais abaixo, inferior. De acordo com Reis, capítulo 11, versículo 3. Porque as pessoas só veem que eles tinham mulheres, que eles tinham uma vida, né? Mas ninguém lê o trecho inteiro. A estas nações uniu-se Salomão por seus amores, teve 700 esposas de classe principesca e 300 concubinas, e suas mulheres perverteram-lhe o coração. Sendo já velho, elas seduziram seu coração para seguir outros deuses. Elas eram idólatras, e o seu coração já não pertencia sem reservas ao Senhor, seu Deus, como o de Davi, seu pai. Salomão prestou culto a Astarte, que era a deusa dos Sidônios, e a Melcom, o abominável ídolo dos Amonitas. Fez o mal aos olhos do Senhor. Fez o mal aos olhos do Senhor. Ninguém fala sobre isso. Fala que ele teve sei quantas mulheres, mas ninguém fala que ele pecou. Entendeu? Fazendo com que Salomão tem muitas mulheres, eu também vou ter. Mas isso não é justificativo. Ele pecou contra o Senhor. Aqui não deixa de ser um pecado. Fez o mal aos olhos do Senhor. Não lhe foi inteiramente fiel, como fora seu pai Davi. Entendeu? Por esse tempo, edificou Salomão no monte, que está a oriente de Jerusalém, um lugar alto a Camus, deus de Moabe, e a Moloque, abominação dos amonitas. A abominação, aqui a palavra é clara, a abominação, isso é horrível aos olhos de Deus, tá vendo? Horrível. O Senhor irritou-se contra Salomão por se ter seu coração desviado do Senhor. Então, Deus não aceita poligamia. De maneira alguma. Deus de Israel que lhe aparecera por 2 vezes. E lhe tinha proibido expressamente que se unisse a deuses estranhos, mas não seguira as ordens do Senhor. Aí o Senhor disse, né? Já, é porque vai ficar grande isso aqui, mas é importante que as pessoas só veem que, aqueles homens ali eram polígamos, e cadê? Sei o que, não acontecia nada, aí Jesus, o Senhor mesmo disse, já que procedes assim e não guardaste a minha aliança, nem as leis que te prescrevi, vou tirar-te o reino e dá-lo ao teu servo. Entendeu? Todavia, em atenção ao teu pai Davi, não farei durante a tua vida. Tirá-lo-ei sim, mas da mão de teu filho. Não lhe tirarei o reino todo, mas deixarei ao teu filho uma tribo, por amor de meu servo Davi e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi. O Senhor suscitou um inimigo a Salomão, Haddad, o Edomita, da linhagem real de Edom. E Deus foi suscitando inimigos, tá? Inimigos a Salomão. Razon, filho de Eliada, que fugira de seu senhor Hadadezer, rei de Soba. Após os massacres de Davi, juntaram homens em torno de si, tornando-se chefe de quadrilha. Atacaram Damasco, onde se estabeleceram e constituíram no rei de Damasco. Foi inimigo de Israel durante toda a vida de Salomão. E aí, tá vendo? Que Deus fez? E é isso. As pessoas acham que não tem consequência. Não lê a história inteira. Um bando de idólatra que deixava de adorar a Deus para viver suas paixões, seduzido por mulheres. E depois Deus mostrava que não era eles que podiam fazer o que queriam, não. Entendeu? Existia um Deus. E
Era o Senhor. E a ele que eles deveriam adorar, entendeu? E não servir as paixões a outras mulheres, enfim. E é isso. As pessoas não lêem a parte inteira. Não é que Deus permitiu, mas Deus deixou livre-arbítrio. Agora, Salomão não foi sábio, entendeu? Nessa questão, não foi. Se permitiu, ele próprio se permitiu, não foi o seu. Ai, Salomão, vai lá, fica lá, fulano, fulano, fulano. Não, Deus deixou livre-arbítrio. Agora, o ser humano faz o que ele quiser, entendeu? Porque ainda se Deus não deixasse o livre-arbítrio, muitos aqui da terra iriam estar falando que Deus era ruim, Deus era mau, Deus é mau, ai, Deus não faz, deixa fazer o que quiser, ai, Deus não sei o quê, entendeu? Iria ficar igual aquele povo que ficou lá sem, como é que recebeu a praga do... Eles ficaram murmurando, Deus deu pão, deu água, e o pessoal lá ficou murmurando ainda. Isso seria igual aqui, entendeu? No mundo, ainda. Aí vinha caixinha, o povo não sabia por que era. Vai você ter várias mulheres por aí para você ver? Há um Deus, é porque hoje em dia ninguém tá temendo, mas existe um Deus. E cedo ou mais tarde vem as consequências. A gente, todo mundo tem consequência, ninguém tem essa vida boa, magnífica que as pessoas acham que mulheres, que esses homens famosos têm, não, tá? Todo mundo tem dificuldade, ninguém vive tão feliz. Ai, porque tem vários homens, porque tem vários... Não, o momento ali é bom, mas deixa daqui a um tempo, tá bom? Deixa um tempo para você ver o estado depois. A vida é justa. E temos que temer a Deus, adorar a Deus. E não seguir essas coisas aí, tá? Pode ganhar bem, fazer o que quiser, mas vai ter consequência. Eles todos terão consequências. Todo mundo tem consequência, boa ou ruim. Não tem esse negócio de ter uma vida eternamente boa aqui na Terra, que não vai acontecer nada. Ai, vou fingir que Deus não existe, eu vou fazer o que eu quero. Ai, mas eu vou sair com várias mulheres, uma não deu certo, vou arrumar outra. Deus me ama dessa forma. Aham. Tá bom, tá certo. Como devemos lidar com esses exemplos de poligamia no Velho Testamento? Há 3 perguntas que precisam ser respondidas. Por que Deus permitiu, né? Como Deus enxerga hoje a poligamia? Porque houve uma mudança. Não houve mudança, tá? Não houve mudança nisso. Porque as pessoas praticaram e que agora, tipo, não, houve uma mudança, não pode acontecer, não sei o quê. Isso aí não houve mudança. Desde que o mundo é mundo, isso não... Deus não queria isso, isso é mal aos olhos de Deus. Isso é ruim, entendeu? Não é que houve mudança. A palavra sempre foi a mesma, tá? Se você for ler, sempre foi a mesma, não houve mudança nenhuma. O que mudou foi as pessoas, né? Antigamente a gente não via. Olha, poderia existir traição antigamente, poderia existir prostituição, poderia existir poligamia, poderia existir homossexualidade. Mas você via que tinha, pelo que eu vejo assim as pessoas falando, a gente vê que tinha pelo menos o mínimo do respeito, né? As pessoas ainda temiam, tipo, não gostava de praticar o mal, entendeu? Eu acredito que muitas vezes era mais assim, como posso falar? Bom, eu não vou estender esse assunto, mas não era para tipo mostrar à sociedade que tinha um homem ou vivia com 2 mulheres juntas, né? A gente vê que tinha um respeito, né? Tinha um respeito apesar de tudo. Eu não tô dizendo que era bonito, né? Não me entendam mal. Não tô dizendo que era bonito eles praticarem se escondido, não. Mas a gente vê que tinha um respeito para tipo a sociedade, que ninguém antigamente iria aceitar isso mesmo, né? Que realmente é um absurdo. E eu não vou deixar de falar minha opinião, que é um absurdo isso aí. Mas não me interessa, tá? Sua salvação é sua. Você quiser ir pra onde você quiser, você vai.
Olha, isso aí não me diz respeito, tá? O que me vale mesmo é a palavra do Senhor. Não as palavras dos seres humanos que dizem que o que importa é ser feliz. Uhum. É, vai nessa de que importa ser feliz e tá lá no inferno depois. Vamos ver se lá também tu vai ser feliz. Então, porque Deus permitiu, porque Ele deixou o livre-arbítrio, né? Ele não permitiu, mas Ele deixou o livre-arbítrio. Então, apesar disso, as pessoas achavam que poderia fazer tudo que fosse mal aos olhos de Deus. Entendeu? Tudo que fosse ruim. Então, sempre existiam essas pessoas. Entendeu? Sempre, não é que Deus aprovava isso. Não. Deus não aprovava isso. Vamos ter 300 prostitutas. E Deus não permitiu nada, tá? Deus não permitiu nada, mas ele deixou o livre-arbítrio. Assim como nos dias de hoje, existe o livre-arbítrio, as pessoas fazem o que elas querem, fazem o que as fazem feliz, entre aspas, porque isso aí é passageiro, tá bom? Nós temos uma alma aqui, a gente não é bicho não, a gente tem uma alma. As pessoas vivem como animais, mas nós temos uma alma. E elas não pensam no dia de amanhã, elas pensam no hoje, que o que importa é ser feliz. Aí Vanessa de ser feliz, ser feliz, ser feliz, ser feliz. Aí cai em uma doença, cai em uma depressão, cai em alguma coisa. Ai, não sabe por que é. Eu era uma pessoa tão boa, eu era uma pessoa tão. Não sabe por que era. Mas às vezes é por conta do seu pecado. Entendeu? E é isso. Porque nada tira a minha visão de que quando a pessoa é realmente boa, pratica o pecado e ela adoece, não é à toa. É por conta do seu pecado. Entendeu? Não é tipo eu. Eu nasci com a doença. Eu nasci. Mas por quê? Pecado dos meus pais. Hoje eu entendo. Pecado dos meus pais. Deus me quis, né? Que eu viesse saudável, bem. Mas por conta do pecado dos meus pais, que o que meus pais faziam? O meu pai tem uma mulher. Ele nunca assumiu ela, nunca casou. Mas tinha caso com outra mulher, amiga dela. Ah, isso é bonito aos olhos de Deus? A sociedade quer dizer que sim, uma mulher pode ficar com o marido da amiga. Independentemente dele ter casado ou não aí na igreja, tinha uma mulher. E deveria respeitar essa mulher, né? Correto seria sim, assumir ela casar, mas não quis. Mas, diga aí se é bonito aos olhos de Deus uma coisa dessa, né? Aí, como eles erraram, nasci. Eu vim ser oxigênio. Mas eu penso, meu Deus, que era para ter ficado sem oxigênio, ficado sem as suas faculdades limitadas, né? Que era para ter ficado dependente, né? Assim, eram eles. Mas eu acho que Deus me trouxe para eu poder ensinar, né? Poder ensinar que nós seres humanos não podemos ser mais que Deus. Questionei muito, né? Como qualquer ser humano, mas eu nunca duvidei de Deus, tá? Eu nunca duvidei, tá? Porque tudo é com uma razão. Nada é por acaso. Nada vem por acaso, nada vai por acaso. Entendeu? Então, hoje, eu sou convicta, sou certa do que eu acredito, ainda mais. Eu nunca duvidei, eu nunca, né, coloquei a culpa em Deus. Eu culpo meus pais, isso sim, entendeu? Perdoei, mas eu os culpo, porque
ficaram numa vida dessa, me geraram. Eu poderia ter morrido, igual esse menino na história de Davi, que ele morreu. Poderia ter morrido. Por quê? Por conta do pecado deles, né? Então, assim, antes de muita gente culpar Deus, veja os seus pais, veja a sua vida, tá? Veja se você não está em um pecado que faça lhe levar à beira de uma morte, entendeu? Digamos assim. Porque nada acontece do dia para a noite. Não tem esse negócio de, ai, fulano era tão bom. Será? Será que fulano era bom mesmo? Será que era bom? Ah, mas fulano fazia isso para as pessoas. É, mas ele não praticava nada. E aos olhos de Deus isso é bom? Isso, Deus não quer ninguém impuro no céu não, tá? Deus não quer impurezas no céu não. Você pode pintar e bordar aqui, fazer caridade ali, ajudar o próximo, amar sua mãe e seu pai, mas se tiver em pecado, você está no inferno. Deus não quer ninguém pela metade, não. Entendeu? Se tiver impureza, a menor que for, a menor mancha que for, você não reina. Então é isso. Deus não quer impureza. Não quer. A Bíblia não diz especificamente porque, né, a poligamia já, né, acontecia naquele tempo. Mas não é porque Deus permitiu, tá? Os homens que permitiram viver isso, tá bom? Isso é mau aos olhos de Deus. Deus não aprova isso. O melhor que podemos fazer é se cautelar, tá? É não ter relações com mais de um homem, mais de duas mulheres. Se respeite, se ama realmente o próximo, respeite o próximo também, a esse ponto de não, ainda que houver uma tentação, não. Você não quer participar? Não. Participa você sozinho, tá? Quer ir pro inferno, vá sozinho. Então é isso, seja direto mesmo, não tema nada. Quando alguma coisa hoje... eu antigamente era mais lesa, né? Hoje em dia não, hoje eu sou mais direta. Tá querendo que eu peque? Peca tu sozinho, pô. Vai você pro inferno, entendeu? Vai você pro inferno sozinho, eu não. Hoje eu prefiro desagradar. O homem que for, os homens que forem, e eu sou direta mesmo. Pode achar ruim meu jeito, eu tô nem aí. Né? Mas eu tô usando um pouco da palavra de Deus até. Pra ver se a pessoa cai na real. Entendeu? Vai tu, pô, pegar só. Eu não entro em pecado. Por quê? Céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. Deus tudo vê, tá? Deus me livre. Enfim. A gente pode também pegar alguns fatores importantes, né, e considerar. Por exemplo, sempre existiam mais mulheres, né, no mundo do que homens. Até as estatísticas mostram isso, né? Então, supomos que antigamente também era assim. Lá nos tempos antigos, existiam mais mulheres que homens. E ao multiplicar por milhões de pessoas, havia dezenas de milhares de mulheres a mais do que os homens. Segundo, as guerras nos tempos antigos eram muito brutais, com uma taxa de mortalidade muito alta. Isso também resultava em uma porcentagem ainda maior de mulheres. Os homens morriam, né? E ficavam as mulheres.
Terceiro, devido a sociedades patriarcais, era praticamente impossível que uma mulher solteira providenciasse para si mesma. As mulheres frequentemente não tinham nenhuma educação naquele tempo. As mulheres dependiam de seus pais, irmãos e maridos para sua provisão e proteção. Mulheres solteiras eram sujeitas frequentemente à prostituição e escravidão. Quarto, a diferença significante entre o número de mulheres e homens teria deixado muitas mulheres em uma situação muito indesejável, infelizmente. Mas era por conta dessa situação, entendeu? Porque, né? Eu vejo assim, mas eu no lugar dessa, eu ficaria só naquele tempo. Se não tivesse homem assim, suficiente, né? Ficaria sozinha. Eu iria ser uma prostituta. Deus me livre, entendeu? Então aparenta ser, né, que a poligamia era para proteger, entre aspas, e providenciar pelas mulheres que provavelmente não achariam o marido de outra forma, o homem que tinha várias esposas providenciava e protegia todas elas. Enquanto acreditamos que esse não era o ideal. Não era o ideal. Mas para aquelas mulheres era praticamente isso. Porque elas não tinham outra forma de achar um marido. Entendeu? Só que eu acho que eu não me sujeitaria a isso. Deus me livre. Ficaria só. Se tivesse só um homem e ele tivesse várias... Não, tá doido. De forma nenhuma. Dividir um homem para várias mulheres porque não acharia um marido, eu preferia estar só. Enquanto acreditamos que esse não era o ideal. Então eu preferia ficar só. Além de proteção e provisão, poligamia capacitou um crescimento muito mais rápido da humanidade, realizando o comando de Deus, de sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Gênesis capítulo 9, versículo 7. Mas hoje tem para que você... Veja bem, hoje tem para que a humanidade ter vários homens, várias mulheres? A gente não vive o tempo antigo mais. Por que não só ter uma mulher e um homem único, só seu? E assim, né? Hoje em dia você pode ver vídeos daquelas pessoas, né, que tá há anos sem sair, e falar assim, mas eu sou a representação disso aqui, porque foi a vida que eu escolhi. Olha, que ótimo pra você, tá bom? Não é um julgamento aqui, mas eu sigo o que Jesus deixou pra mim. Não o que você tá falando que é representação. Você não é representação nenhuma pra mim. Eu aposto que pra muita gente também não é, entendeu? E é isso. Mas eu tô falando aqui através da palavra de Deus, tá? Para pessoas que pensam e realmente talvez concordem com o que eu diga, né, aqui. E é isso. E muita gente tá nesse meio porque segue de influência para perverter outras pessoas. Porque se você for ver, muito casal, eu já vi isso em muito comentário, ninguém nunca chegou para mim, mas eu já vi muito comentário assim, meu marido antes não era dessa forma, mas, né, criou uma ideia que viu de alguma coisa e se transformou e passou a gostar disso, entendeu? Em querer dividir a mulher e a mulher querer dividir o homem. E essa coisa louca aí, entendeu? Nunca concordei com isso, tá? E é isso. Nem quando eu era, assim, não era tão da igreja quanto eu sou agora. Enfim. Mas eu sei que o mundo tá aí mesmo pra, tipo, levar muita gente, muitas almas, né? É isso. Aí muitos vão falar assim, os que não creem, né? Os que não creem. Vão falar assim, mas quem disse que Satanás quer a alma de alguém? Você que pensa.
entendeu? Se eu de alguém vier falar isso pra mim, eu digo, você que pensa, porque sua alma já tá tombada há muitos anos. E é isso, entendeu? E obviamente a alma que é tombada por ele não vai mudar de ideia de uma hora para outra, entendeu? E é isso. A não ser que alguém reze muito por essa pessoa, né? E ela possa mudar seu coração. Mas enquanto isso, aí vai pensando mesmo que, né? O espírito não quer a sua alma. Quer não, imagina. Entendeu? O inferno nem existe. Tanto é que muita gente fala que o inferno não existe. Mas vai passar a conhecer, tá? Quando alguém fala que uma pessoa fala que inferno não existe, olha, você vai passar a conhecer, calma. Vai chegar lá, tá? Vai conhecer. Vai conhecer e não vai sair mais de lá. Mas eu sei que tem os que gostam, realmente, e os que não era daquela forma e foram pervertidos por outras pessoas. Aí muita gente fala, mas isso não influencia nada, a pessoa faz isso porque ela gosta e tal, certo? Mas se você for ver, muita gente não era desinteressada para certos assuntos e passou a gostar. Por quê? Viu algum canto, viu falar, viu na internet, viu nessa porcaria aí agora, né, Instagram, que o pessoal coloca a vida que é mentirosa, tá? É uma vida de mentira, entendeu? Uma vida de mentira, porque você não é assim o tempo inteiro, ninguém tem essa vida de rosas o dia todo, tá? Não existe, não existe. Não se comparem a isso, tá bom? Todo mundo é lindo e é especial para Deus, tá certo? Não se. Olha, quando alguém falar, mas o Lano vive tão bem, que ótimo, né? Ótimo. Vamos ver se realmente vive bem quando dorme, quando desliga a tela do computador, quando por trás realmente da câmera, se realmente é feliz, entendeu? São esses momentos. E as pessoas não falam sobre isso, entendeu? E é isso. E assim, tem consequência, tá? Tem consequência. Calma, que não é de um dia para noite. Mas o que a gente colhe, ou o que a gente planta, a gente colhe, entendeu? E se você for notar, essas pessoas que estão aí foram pervertidas por outras, entendeu? Pervertida por outras e como elas se perverteram, querem perverter outras pessoas e outras pessoas e outras pessoas e assim vai, entendeu? Porque se você for pensar direitinho, você pensa, se você parar para pensar e refletir direitinho, eu falo para aquelas pessoas realmente abertas a não ter essa limitação do que eu estou falando aqui, entendeu? Se você for parar direitinho, há certas coisas que você não fazia e passou a fazer. E há certas coisas que você fazia e deixou de fazer. Que de alguma forma houve influência de alguma coisa. Entendeu? Não é do dia pra noite, tipo. Eu vou dar um exemplo simples. Quando a gente é criança, a gente nunca experimentou certas comidas, né? Sorvete, suco. Quando você toma, você passa a gostar, entendeu? Ou seja, você experimentou aquilo e passou a gostar, realmente é bom, é saudável, né? Isso quando é uma coisa boa. Agora imagina alguém nesse nível aí, aparece para você, né? Chama, digamos, que eu acredito que muitas vezes não é do dia para noite, tipo, eu tô aqui, do nada eu resolvi, sei lá, me tornar uma atriz, né? Não, não existe isso. Veio de alguma coisa, que não sei, enfim. Veio de alguma coisa para chegar a isso, entendeu? Tudo vem de algo. Então, não existe esse negócio de que ninguém influencia, não sei o que. Influencia muito. Tudo influencia, tudo. Agora a pessoa faz se ela quiser. Mas tudo te chama, tudo tá te puxando, entendeu? Tudo tá puxando você. Mas você vai se quiser, entendeu? Existe o livre-arbítrio. Então é sobre isso que eu tô falando. Homens são capazes de engravidar várias mulheres no mesmo período de tempo, causando um crescimento na humanidade muito mais rápido do que se cada homem pudesse produzir apenas uma criança cada ano. Mas assim, tem para quê hoje
com as leis de Deus, mandamentos. Você tem mais de uma mulher? Tem mais de um homem? Ai, porque eu gosto muito. Mas, ei, Deus não proibiu o sexo, não. É tanto que ele fala que é melhor você se casar do que se abrasar. Entendeu? As pessoas que estão muito animalescas. Eu acho que nem os animais, nessa questão, o leão mesmo, ele é muito fiel. Então, tem animal que dá de 10-0 em vários seres humanos. Se você ver, cara, é um absurdo que a gente vê por aí. Entendeu? Eu sei que vai ter gente pra dizer assim, mas Deus não vai tá preocupado com isso, que vale a amor ao próximo e você ser uma boa pessoa. Não é só isso não, tá? Tá bom. Não é só isso, mas tá bom, né? Quem pense, coitados. Como Deus enxerga hoje a poligamia? Mesmo que aconteceu a poligamia lá atrás, a Bíblia nos mostra a monogamia como o plano que mais se conforma com o plano ideal de Deus para o casamento. A Bíblia diz que a intenção original de Deus era para que um homem fosse casado com uma só mulher. Não era bom ficar só, mas que ele se casasse com apenas uma só mulher. Por isso ele deixaria o homem, o pai e a mãe, se uniria a uma só mulher, a sua mulher, não mulheres, tornando-se os dois uma só carne, não várias carnes. Deus não falou aqui, tornaria dois, em várias carnes. Não, Deus não falou isso. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Por isso o homem deixa o seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher e já não são mais que uma só carne. Não só várias carnes, não. Gênesis capítulo 2, versículo 24 está descrevendo que o casamento é, ao invés de quantas pessoas estão envolvidas, o uso consistente do singular deve ser destacado. Não está no plural, está no singular. Em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 14 ao 20. É um pouquinho grande, mas eu vou ler. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, e tiveres tomado posse dela, e nela te estabeleceres, se disseres, quero ter um rei sobre mim, como tem todas as nações que me cercam, elegerás aquele rei que o Senhor teu Deus tiver escolhido, e este será um dos teus irmãos. Não poderás escolher para rei de Israel um estrangeiro que não seja teu irmão. Somente que esse rei não possua cavalos e não reconduza o povo ao Egito para adquirir numerosa cavalaria, porque o Senhor vos disse, não volteis mais por esse caminho. Guarde-se também o rei de multiplicar suas mulheres, para que não suceda que seu coração se desvie de Deus. Tampouco ajuntará ele grande quantidade de prata e ouro. Quando subir ao trono real, escreverá para si uma cópia dessa lei, segundo o texto que os sacerdotes levíticos têm. Conservará essa cópia consigo e a lerá todos os dias de sua vida, para aprender a temer o Senhor, seu Deus, e a observar todos os artigos dessa lei, pondo em prática todas as suas prescrições. Assim não se elevará o seu coração acima de seus irmãos, e ele não se apartará da lei, nem para um lado nem para o outro. E desse modo terá, assim,
como seus filhos, um longo reinado no meio de Israel. Aqui, Deus disse que os reis não deviam multiplicar esposas, ou cavalos, ou ouro. Enquanto isso não pode ser interpretado como um comando para que os reis fossem monogamistas, né? Aqui Deus disse, mas aqui não confirma que os reis daquele tempo fossem realmente monogamistas. Ainda pode ser entendido que ter várias mulheres causa problemas. Isso pode ser visto claramente na vida de Salomão. Vamos ler? 1 Reis, capítulo 11, versículo 3 e 4. A estas nações uniu-se Salomão por seus amores. Teve 700 esposas de classe principesca e 300 concubinas. E suas mulheres perverteram-lhe o coração. Sendo já velho, elas seduziram o seu coração para seguir outros deuses. E o seu coração já não pertencia sem reservas ao Senhor, seu Deus, como o de Davi, seu pai. Elas perverteram Salomão. O levaram para outros, desviou ele, levou para outros caminhos, fez ele adorar outros deuses. É isso que causa, muitas vezes, né? No Novo Testamento, vamos ler 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, 12. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Porque o bispo tem um dever de ser irrepreensível, casado uma só vez, sóbrio, prudente, regrado no seu proceder, hospitaleiro, capaz de ensinar. Versículo 12. Os diáconos não sejam casados senão uma vez, e saibam governar os filhos e a casa. E Tito, capítulo 1, versículo 6. Devem ser escolhidos entre quem seja irrepreensível, casado uma só vez, tenha filhos fiéis e não acusados de má conduta ou insubordinação. Deus é bem claro aqui. Dá marido de uma só esposa, tá indo? Casar uma só vez, ou seja, ter uma única esposa, como uma das qualificações para a liderança espiritual, tá vendo? Há certo embate, muitas vezes, né, em relação ao que significa. Mas é bem claro para mim, entendeu? Bem claro. Mas que isso eu não sei. Casado uma só vez, entendeu? Tenha filhos fiéis e não acusados de má conduta. Tá bem claro isso aqui. Tem gente que faz uma coisa que, não entendo. Deus é muito mal. Deus não permite a gente fazer o que quiser. Tudo é ser castigado. Mas se você quer viver imoralmente, você quer o quê? Entendeu? Não tem como você viver uma vida boa depois. Não tem como. Cedo ou tarde, entendeu? Aqui mesmo, a frase, a gente pode entender claramente que é como homem de uma só, de uma mulher só, entendeu? De uma só mulher. E aqui não está se referindo à poligamia. Até porque um polígamo não pode ser considerado mulher de uma esposa só. Não pode. Na verdade, não pode nem pensar em se casar. Não pode. Na minha visão, não é casamento. Não é casamento. É uma aberração, é criação humana, é invenção. É loucura. Loucura. Invenção dos humanos. Mas de Deus, não. Isso não é abençoado. Não é. Não é bênção para ninguém.
Deus livre desse pessoal aí ter filhos, porque, pô, coitada das crianças, entendeu? Deus me livre. Não. Aí vão falar, ai, mais um cantor aí. Sempre tem esse pessoal que vem falar porcaria por aí. Mas olha o estado do que ele morreu depois. Entendeu? Olha o estado aí. Se meteu em vício, né? Fez um monte de filho, deixou. Mas quem se destruiu? Ele. Morreu de quê? Tá vendo? Não morre bem, não. Nem a morte. Eu sei que nós todos vamos morrer, mas nem a morte é abençoada. Pegou uma doença, morreu. Entendeu? Olha a consequência do pecado. Entendeu? E assim, cuidado. Porque nem tudo é exemplo para nós. Cuidado. Não faça aquilo que você vê que parece legal que o outro está fazendo. Cuidado, gente. Entendeu? Cuidado. Espera para ver o resultado dessa pessoa depois. E você verá o livramento do que você não seguiu. Entendeu? Cuidado. Não siga ninguém. Siga Deus, tá? Sigam o que está aqui, ó. Deus. Para viver bem. Vamos morrer, sim. Vamos, claro. Eu não estou falando que um cristão, uma católica cristã, não vai adoecer, não vai morrer. Eu vou morrer, claro, né? Claro. Posso me acidentar, posso morrer de, sei lá, assalto, atropelamento, posso. Deixa eu tomar uma água. Mas eu te digo, é melhor morrer acidentalmente ou viver se acabando em vício, pegando todo mundo inteiro, cair em cima de uma cama e ficar sofrendo, todos virarem as costas e você tá ali. Me diga aí que é melhor? Eu prefiro 1000 vezes acidentalmente, né? Morrer assim e tal. Não tô desejando pra mim mesma. Mas eu prefiro 1000 vezes do que você tá sofrendo ali e tal, numa doença que você não quer. Por conta de quê? Do pecado. Alguém vir me falar uma coisa dessa, eu digo, olha, meu filho, 1000 vezes morrer servindo a Deus do que servindo a Satanás. Entendeu? Quando alguém vier assim, tentar sua cabeça, você diga assim, olha, 1000 vezes morrer aqui dentro, ó, servindo a Deus do que servir a Satanás. Do que estar fora daqui, da igreja, e servindo a Satanás. Aí se seu irmão falar assim, mas Satanás, tem irmão dentro da igreja também que é Satanás. Você diz, problema dele. Que vai para o inferno é ele, não é ele. Simples. Entendeu? Então, sejamos claros com o que nós queremos. E saiba ter palavras na ponta da língua quando o irmão vier falar alguma coisa. Saiba responder à altura dele também. Entendeu? Para mostrar que Deus é maior que tudo isso. Entendeu? Não é porque meu irmão está desviado que você também. Não se desvie, não olhe para os lados nem para o outro. Olhe para Deus. Ali na missa não me importa o pecado dos meus irmãos. Eu estou ali rezando para Deus, para mim. Entendeu? E por eles, para um dia se converter verdadeiramente. Quem sabe Deus toca no coração deles, me vendo ali e, né? Quem sabe? E mudem de vida. Porque ali eles estão para mudar as suas vidas, não para continuar na mesma vida. Ali é para mudar de vida. Entendeu? Ser uma pessoa melhor, sair do pecado, lutar contra o pecado. Entendeu? Ali ninguém é santo. Mas dali pode sair santo quando morrer. Entendeu? Dali pode sair um santo quando morrer. Porque santo a gente é quando morre. Não em vida. Não em vida. Aqui a gente está lutando ainda. Mas santo a gente se torna quando morre. Então eu prefiro não olhar para os lados, mas olhar para Deus. Rezar pelos meus irmãos que estão na queda, ainda no chão, né? Do que tá fora
da missa. Se vir um monte de coisa que o mundo me traz. Entendeu a diferença? E quando alguém vier falar para você assim, eu não vou à missa não, porque ali ninguém é exemplo. Ninguém. Tem uma pessoa que é exemplo sim. Jesus Cristo. E ele tá lá. E eu tô lá com ele. Se Jesus não estivesse lá, você acha que eu estaria na missa? Não. De forma alguma. Por quê? Porque nem no culto eu tô. Por quê? Porque ali Jesus não tá. Eu tô na missa. Porque ali Jesus verdadeiramente está. Eu recebo ele. Entendeu? É isso. Então, quando o irmão vier falar alguma coisa dessa a você, você cala a boca dele. E fala assim, uau, todos ali pecam, né? São horríveis na sua visão. Então você já transcendeu, né? Você tá em vida eterna, você saiu de lá, veio pra cá, já se salvou, né? Você tá salvo. Você não precisa de Deus? Seja direto. Mesmo que essas qualificações da passagem que eu citei sejam especificamente para uma posição de liderança espiritual, elas devem ser adotadas igualitariamente por todos os cristãos católicos. Se você é católico e apoia a poligamia, você não é católico. Não existe isso. Não existe, tá? Por quê? Porque não deve, por um católico ser casado uma só vez, sóbrio, prudente, regrado no seu proceder, hospitaleiro, capaz de ensinar, não deve ser dado a bebida, nem violento, mas condescendente, pacífico, desinteressado. Deve saber governar bem a sua casa, educar os seus filhos na obediência e na castidade? Não deve ser? Se aqui está explicitamente escrito, dito por Deus, sede santos porque eu sou santo. Levíticos 11, 44. Aqui já está dizendo, tá vendo? Porque temos que ser santos. É um chamado de Deus. Entendeu? E se esses padrões são santos para os presbíteros, bispos e diáconos, então esses padrões são santos para todos. Todos, entendeu? Não é só para eles, não. É para nós também. Entendeu? Efésios capítulo 5, versículo 3 ao 21. É um pouquinho grande, tá? Mas eu vou ler. Quanto à fornicação, a impureza sob qualquer forma, ou a avareza, que disto nem se faça menção entre vós. Mais uma vez, quanto à fornicação, a impureza, sob qualquer forma, ou a avareza, que disto nem se faça menção entre vós, como convém a santos. Nada de obscenidades, de conversas tolas ou levianas, porque tais coisas não convêm. Em vez disto, ações de graça. Porque sabei o bem, nenhum dissoluto, ou impuro ou avarento, verdadeiros idólatras, terá herança no reino de Cristo e de Deus. E ninguém vos seduza com vãos discursos. Estes são os pecados que atraem a ira de Deus sobre os rebeldes. Não vos comprometais com eles. Outrora ereis trevas,
Mas agora sois luz no Senhor. Comportai-vos como as verdadeiras luzes. Ora, o fruto da luz é bondade, justiça e verdade. Procurai o que é agradável ao Senhor. E não tenhas cumplicidade nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as abertamente. Porque as coisas que tais homens fazem ocultamente é vergonhoso até falar delas. Realmente, eu tô falando, mas eu tô sentindo uma mega vergonha. Mas tudo isso, ao ser reprovado, torna-se manifesto pela luz. E tudo que se manifesta desse modo torna-se luz. Por isso a Escritura diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Isaías capítulo 26, versículo 19. Vigiai, pois com cuidado sobre a vossa conduta, que ela não seja conduta de insensatos, mas de sábios, que aproveita ciosamente o tempo, pois os dias são maus. Não sejas imprudentes, mas procurai compreender qual seja a vontade de Deus. Não vos embriagueis com vinho, que é uma fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Recitai entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais, cantai e celebrai de todo o coração os louvores do Senhor. Rendei graças sem cessar e por todas as coisas. A Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aqui fala sobre sermos imitadores de Cristo, entendeu? E não o contrário. Não o contrário. E quando Jesus se refere sobre relacionamento, né, entre maridos e esposas, ele se refere a um marido no singular e a uma esposa no singular. Porque o marido é o cabeça da mulher, no singular. Quem ama a esposa, singular, assim mesmo se ama, né? Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, singular, e se tornarão os dois uma só carne. Ame a própria esposa, né? Como a si mesmo, esposa, singular, né? Respeita o marido, singular. Enquanto uma outra passagem paralela, Colossenses, capítulo 3, 18 e 19. E aqui ainda é bem claro, né? Eu vou ler. Maridos, amai as vossas mulheres e não as trateis com aspereza. Perdão, eu pulei. Mulheres, sede submissas a vossos maridos, porque assim convém no Senhor, né? E eu já li a outra parte. Aqui, tá bem claro, né? Refere-se a maridos e esposas no plural. Mas é bem claro que Paulo está se dirigindo a todos os maridos e esposas. Entre, né, nós, entre os católicos, os cristãos, né? De Colosso. Ele, de forma alguma, está afirmando que um marido pode ter várias esposas. De forma nenhuma. Ninguém pode interpretar dessa maneira, né? Ninguém. Em contraste, Efésios, capítulo 5, agora para Efésios 5, 22 ao 33, nessa passagem aqui, né? Está descrevendo especificamente o relacionamento matrimonial, né? Eu vou ler, porque aqui é sobre o matrimônio. Eu já li, vou ler novamente. As mulheres sejam submissas a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja, seu corpo da qual ele é o Senhor. Ora, assim como a igreja é submissa a Cristo, assim também o sejam.
em tudo as mulheres a seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando-a pela água do batismo com a palavra, para apresentá-la a si mesmo, toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, os maridos devem amar as suas mulheres, como o seu próprio corpo. Que ama a sua mulher, ama a si mesmo. Certamente ninguém jamais aborreceu a sua própria carne, ao contrário, cada qual a alimenta e a trata como Cristo faz a sua igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso, homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois constituirão uma só carne. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Esse mistério é grande, quero dizer, com referência a Cristo e a igreja. Em resumo, o que importa é que cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o seu marido, né? Que é sobre o matrimônio. Se poligamia é permitido, toda a ilustração do relacionamento de Cristo com o seu corpo, a igreja, e o relacionamento do marido com sua mulher, cai aos pedaços. Não bate, não faz sentido. Não houve mudança. A palavra sempre foi a mesma. O que mudou foram os homens. Os homens que mudaram. O mundo alterou. Entendeu? Não houve mudança alguma. A palavra é a mesma. Nunca passou. Deus foi claro, claríssimo. Aí veio uma geração dizer que Salomão teve sei quantas mulheres. Davi, sei o quê. É ridículo. Mas não pega o trecho todo. Pega o trecho todo. Por que não é o trecho todo? Pega o trecho todo. Só vê que o cara tem não sei quantas mulheres. Pega o trecho todo para ver se Deus aprova. Quando um herege, falo mesmo que achar ruim que católico aí, tô nem aí. Quando vê um herege falar sobre isso, não tem pra ele. Eu boto assim, pega o trecho todo, se Deus aprova. Pega o trecho todo. Não é partezinha não, tá? Partezinha faz os pastores. Pega o trecho todo. Faça assim, bota e vai valer. E aí, aprovado? É não. Entendeu? Aí faz assim, gente. Faz assim para as pessoas caírem na real. Mesma coisa, gente. Viu falar de idolatria? Bota para ler o texto todo. Não tem essa. Não tem pra herege. Ou ele se converte verdadeiramente, ou ele fica com o que ele acredita dele. Foi ensinado desde pequenininho errado para ele, entendeu? E é isso. Tem que converter essas pessoas. Não pode temer a nada. É porque aqui não bate testemunho de Jeová, não. Também se bater, eu boto para ler a Bíblia. É assim que pega. Não tem essa. Não tem que temer nada. Tem que falar mesmo. Entendeu? Não é uma questão de Deus desaprovando algo que ele previamente aprovou. Mas sim uma questão de Deus restaurando o casamento ao seu plano original. Entendeu? Por isso que não houve mudança nenhuma. Não houve. Adão e Eva, não Evas, é tão claro quanto a luz do dia. Adão e Eva, não Adão e Evas. Poligamia não era a intenção original de Deus. Nunca foi. Deus aparenta ter, digamos, entre aspas, né, permitido, mas sabemos que ele não permitiu nada, poligamia, para resolver um problema, mas era o seu desejo que esse problema nunca tivesse ocorrido. Na maioria das sociedades modernas, não há necessidade alguma para poligamia. Não há motivo para que você fazer uma coisa dessa. Não há. Em muitas culturas de hoje, as mulheres podem se proteger e providenciar para si mesma, removendo um único aspecto positivo, entre aspas, de poligamia.
Além disso, muitas nações modernas declaram poligamia ilegal. De acordo com Romanos capítulo 13, versículo 1 ao 7. Eu vou ler. Devemos obedecer às leis que o governo estabelece. Romanos diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, escolhido para ser apóstolo, reservado para anunciar o evangelho de Deus. Este evangelho Deus prometera outrora pelos seus profetas na Sagrada Escritura, acerca de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, descendente de Davi, quanto à carne, que segundo o Espírito de santidade foi estabelecido Filho de Deus no poder por sua ressurreição dos mortos, e do qual temos recebido a graça e o apostolado, a fim de levar em seu nome todas as nações pagãs à obediência da fé, entre as quais também vós sois os eleitos de Jesus Cristo. A todos os que estão em Roma, queridos de Deus, chamados a serem santos, a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo. O versículo 7 entregou tudo. Nós que somos queridos de Deus, né? Nós fomos chamados a sermos santos, entendeu? Nós, queridos de Deus. A única situação onde desobedecer à lei é permitido nas Escrituras é se a lei contradiz os comandos de Deus. Eu vou ler Atos capítulo 5, versículo 29. Pedro e os apóstolos replicaram: importa obedecer antes a Deus do que aos homens, né? Já que Deus apenas permite, digamos, poligamia, mas não faz dela um comando. Uma lei que proíbe poligamia deve ser respeitada. Entendeu? Deus permite. Ele pode ser polígamo, mas não faz da lei, não faz dela um comando. Porque está fora da lei de Deus. Entendeu? Isso aí não é um comando seu de Deus. O que você faz não é um comando de Deus. Deus não pediu para você ser assim. E a lei que proíbe poligamia deve ser respeitada. Entendeu? Que é a palavra de Deus. Deus fala sobre isso. Muitos vão falar, não, ainda tem outras questões, né? Que muitos vão falar também. Ou se passar pela cabeça. Eu nem coloco comentário, porque o marido deixa esses comentários. Não. Há muita bobagem e, assim, não tô aqui para ganhar nada. Só para falar mesmo a palavra de Deus. Os muçulmanos podem ter outras mulheres. Mas eu digo a você, eles não são cristãos. Não são cristãos. É um fato. Se converterem, são cristãos, católicos. Mas muçulmano não é cristão. Não é. Assim como o judaísmo também, para mim, também não é. Não tem nada a ver de cristianismo, nada disso. Catolicismo é o cristianismo. Mas isso aí não é, muçulmano não é cristão. Então é simples de você perceber. Eles fazem porque não são cristãos. Isso é a lei de Deus. Jesus Cristo é o Senhor. Não há outro. É Jesus Cristo.
Então, quem nega e quem considera morto não é cristão. Já começamos por aí. Então, quando alguém vier falar assim, muçulmano tem outras mulheres, você fala, não é cristão. Não é. Maomé é Jesus Cristo. Não. Não é. Não é, nunca foi. Não é. Pode ser considerado como Jesus Cristo para muitos, mas não é. Ninguém é como Jesus. Ninguém é. Ninguém é Jesus Cristo. Bom, pelo que eu saiba, quem morreu crucificado numa cruz, já começamos por aqui, foi Jesus Cristo. Não Maomé. Quando que vai ser impossível a gente ver, quando tiver na história. Nunca iremos ler, né, que teve. Quando um desses nas histórias forem crucificados, pode-se dizer. Tô falando isso porque não existe, tá? Ninguém nunca viu, né? Isso na história. Mas assim, pode ser considerado, né? Quanto isso, não são. Não tem autoridade, não tem moral para falar. Entendeu? Não tem. É simples. Então, nós não seguimos as leis criadas por homens. Sim, as leis de Deus. Começamos por aí. Se o irmão, né, vier falar sobre assim, o irmão de fora vier falar assim, mas por que católico não pode ter mais de uma mulher? Simples. Vocês homens falem assim, porque eu sou filho de Deus. Eu sou temente a Deus. Eu sigo as leis de Deus, não a lei dos homens. Olha que bonito. Tá vendo? Você fala. Entendeu? Não, mas muçulmano, pô, pode ser o quê? Eu não entendo. Seja direto. Homens. Muçulmanos não são cristãos. Não são cristãos. Eles podem se considerar entre eles, né? Eu posso, tipo, eu não sou, digamos, mas, tipo, você tem uma afinidade lá com a tal religião. Eu me considero muçulmana, entre aspas. Eu não sou, entendeu? Considera, tem gente que gosta, né? Mas você não é, entendeu? Você pode se identificar, mas você não é, entendeu? É isso. Você não tem autoridade, né? Nem para eles. Se você chegar lá e falar assim, me considero muçulmana porque eu me identifico e tal, eles vão olhar para você e dizer, mas você não é. Entendeu? Você não é. Que legal, né? Mas você não é, né? Não é. Tá vendo? Então, não é. Será que existem algumas situações onde poligamia seria aceito ainda hoje? Olha, essa pergunta aí, aceito pro mundo, talvez, né? Pro mundo, talvez. Mas para Deus, não. Não, nenhuma. Nenhuma. Eu falo talvez pro mundo, né? Porque isso aí é aceito pro mundo. Mas para Deus, não. Mas é insondável que não existiria nenhuma outra solução.
devido justamente ao aspecto que a gente viu na passagem, uma só carne do casamento. A necessidade de união e harmonia no casamento e a falta de uma necessidade verdadeira para a existência de poligamia